Listen only mode. Boa tarde, meu nome é André Antunes, vou dar então início à segunda webinar, neste caso relativamente ao programa do RH, novo software de térmica. Eu vou fazer a introdução deste pequeno exemplo, alguns passos da introdução deste pequeno exemplo, e vamos então fazer a simulação deste exemplo prático, através da introdução dos dados, o dimensionamento posterior desta envolvente, a análise de resultados e a obtenção de peças escritas e desenhadas. Mais à frente vou também mostrar um pouco do programa do comprimento RH, que é um software que foi então desenvolvido que nos permite fazer a edição de tudo o que foi calculado no programa. Eu vou abrir então aqui uma obra sem colocação de dados. Pronto. Neste caso, antes de fazer a introdução, vou só dar aqui uma breve introdução às opções do programa, ou seja, aqui em obra podemos escolher qual é o tipo de edifício que estamos a escolher, que estamos a calcular. Neste caso, ter atenção que o programa do RH, neste caso está ainda só dimensionam envolventes para edificação, para habitação. A partir daqui, podemos, em dados de obra, alterar a altitude, ou seja, os parâmetros climáticos da nossa envolvente. Para podermos alterar isto, basta editar esta opção e fazer a importação de um dos valores pré-definidos climáticos relativamente à localização que nós escolhemos. Isso já irei mostrar a seguir. Podemos também alterar os dados do tipo de terreno. Isto será depois também para o módulo do cálculo da transmissão térmica por terreno, que irei mostrar a seguir nos parâmetros térmicos. E temos aqui o valor da condutibilidade térmica para cada um dos terrenos. Aqui a proteção contra ventos será um pouco mais vocacionado para a parte da climatização. Alguns dos menus serão então partilhados para as várias especialidades. Isto é um software BIM, ou seja, parte dos dados que nós introduzimos aqui vão servir, ou grande parte dos dados vão servir para o cálculo da acústica e depois possivelmente para a parte de incêndios, águas, etc. Tudo fica calculado e tudo fica introduzido e depois é partilhável pelas outras especialidades. No caso então dos parâmetros térmicos, para além do módulo do novo CIP-Term, há outros módulos que vão incrementando o programa, ou seja, o cálculo pela norma 13.370, no caso da resistência e transmitência térmica de elementos construtivos, neste caso a transferência pelo terreno, o cálculo do fator B segundo a norma, se não tivermos isto ativo, o programa vai fazer um cálculo aproximado, ou então nós podemos forçar o valor do fator B, irei mostrar depois a seguir também. A análise das fontes térmicas lineares, se vamos calcular então pelo RH ou pela norma ISO 14.683. Se o cálculo dessas pontes térmicas lineares efetivamente será calculado pelas tabelas de regulamento ou pela norma europeia, ou vai ser então calculada através de elementos finitos por este módulo. Também irei mostrar a seguir as diferenças. A definição manual de coeficiente de transmissão térmica linear, para além do cálculo que o programa possa fazer relativamente às normas ou relativamente ao módulo de análise numérica de pontos térmicas lineares, nós podemos também, a qualquer altura, forçar esse mesmo coeficiente de transmissão térmica. Pronto. Qual é o cálculo do coeficiente de transmissão térmica de planas, ou seja, as PTPs? Neste caso, nós podemos editar e colocar por duas formas, ou genérico, ou então, se calhar o mais aconselhável, por camadas, ou seja, o de vigas da envolvente exterior, por exemplo, se eu definir que é por camadas, editando, já está aqui criada uma, mas fazendo mais, nós podemos, da mesma forma como criamos paredes, ou lajes, ou seja qualquer elemento, nós vamos criar exatamente os PTPs de pilares vigas da mesma forma, ou seja, iríamos fazer mais, damos a referência e a partir daqui iríamos sempre acrescentando um novo elemento à lista, seja fazendo mais, ou eu crio um material, se for alguma tabela técnica de algum fabricante ou alguma coisa específica, eu posso criar aqui logo material, ou então importar os materiais da biblioteca LNEC, ou seja, aplicarmos aqui
por estas opções todas, ou seja, através destas opções, dentro de cada uma delas temos mais opções em que podemos escolher. Por exemplo, se eu quisesse importar botões, por exemplo, botão armado com porcentagem de armadura inferior a 1%, fizesse aceitar e ele é importado para aqui, o programa importa automaticamente, falou a sua compatibilidade com uma espessura por defeito, que nós podemos de qualquer forma alterar e aceitando cada uma destas camadas, vamos então criando, neste caso eu vou editar, vamos criando a nossa PTP. Ou seja, no caso da parede, irei mostrar a seguir, é exatamente da mesma forma, ou seja, vamos fazendo mais, vamos acrescentando as várias camadas com as espessuras que tem e aceitando temos então a parede, neste caso o PTP pilar viga criado. Para além dos parâmetros térmicos, por exemplo, a orientação acaba por ser importante e convém que seja a primeira coisa a fazer antes da introdução de dados, porque isto pode ficar também esquecido. Na orientação, ou seja, basta clicar num ponto qualquer do ecrã e identificar para que orientação está o norte. Pronto, se estiver a 90, a 0, a 180, nós podemos clicar no ortogonal e colocar logo a orientação que isto tem. Se tiver com uma orientação específica, sei lá, vamos imaginar 37 graus, se tiver a rosa dos ventos desenhado, nós também podemos fazer a captura, à semelhança do que acontece no CIP-CAD, do ponto inicial e do ponto final do fecheiro do CAD. Mas há aqui outra opção. Se clicarmos aqui nas cotas, e ao picar num ponto qualquer do ecrã e picar noutro ponto qualquer, eu vou desligar aqui a ortogonal, ele vai me perguntar o ângulo e aqui eu posso digitar 37, enter, enter e pronto, e fico com o norte a 37 graus. Okay? Pronto, no nosso caso, vamos ter então a 0. Plantas grupos, ou seja, aqui já estão as plantas grupos definidas, mas de qualquer forma, isto no programa, basta-nos criar aqui um novo piso acima da rasante, ou seja, o programa cria piso acima da rasante com esta opção, e aqui cria piso abaixo da rasante, ou seja, cabos. Localização é, dizemos então, a localização que está a nossa envolvente. Pronto, aqui por defeito está para a localização para Braga, e pronto, iríamos aceitar. E a partir daqui escolheríamos o município e fica então definido desta forma. Relativamente às arquiteturas, da mesma forma é semelhante ao que acontece com o CIP-CAD, ou seja, depois de ter criado as plantas grupos, eu com esta opção editar máscaras, nós vamos fazendo mais, importamos as máscaras para o programa, cada piso no seu fecheiro de CAD, e com esta opção aqui, ativa, desativa a visibilidade, iríamos fazer então a atribuição no grupo da cobertura, qual era a arquitetura que eu queria ver, no piso 2, qual era a arquitetura que eu queria ver, e por aí seguinte. A partir desse ponto, podemos então começar a colocar os nossos elementos. Ou seja, neste momento nós estamos no piso 0. No piso 0, vamos então fazer aqui a colocação de umas paredes. Para isso podemos ir aqui a este comando muros e divisões. Vamos aqui ao comando paredes exteriores. Estas duas paredes estão também já criadas no programa. De qualquer forma, estão criadas neste exemplo, porque abrindo uma obra nova não estão aqui criadas paredes nenhumas. Basicamente o que teríamos que fazer é, editando aqui, ou neste caso acaba por ser a edição deste tipo, aqui é a edição da lista de tipos disponíveis, ou seja, ao clicarmos aqui aparecem os dois tipos de paredes que eu tenho, neste caso a parede exterior e a PTP de pilar viga. Mas a qualquer altura eu posso criar novas, ou seja, uma edição manual, em que no primeiro pano iria criar todas as camadas que tivesse. No caso da caixa de ar, colocaríamos um visto e diríamos qual é que era a espessura da caixa de ar, se é ventilada, se não é, se é fortemente ventilada. No caso do segundo pano, exatamente a mesma coisa do que no primeiro pano. E a partir daí aceitaria e ficaria com uma parede criada, à semelhança do que temos aqui com a parede exterior. De qualquer forma, também temos outra hipótese, que é fazer a importação do gerador de paredes, ou seja, em vez de estar a criar uma parede camada a camada, através daquela opção do boneco que mostrei anteriormente, nós podemos, clicando nesta opção aqui, fazer a importação de uma parede que exista já no gerador de preços. É que neste caso era face à vista, para vestir, fachada ventilada, sistema ETICS, e a partir daqui posso editar as suas características, o programa vai abrir
pré-dimensionador, digamos assim. E a partir daqui eu posso fazer algumas modificações pontuais, relativamente ao tipo de tijolo, se é um painel exterior de fachada de alvenaria de blocos que estão à face à vista ou de granito, etc. E nestes separadores fazer as suas alterações que tivermos. Okay? A vantagem de se usar estas opções que estão aqui, ou seja, usarem-se as opções que estão no gerador de paredes, é que depois de calcularmos a obra, podemos também tirar o orçamento de toda a obra. Então é assim, neste caso, parede exterior tipo 1. Se eu tiver talão de viga, eu ativo o talão de viga aqui. Ou seja, vou dizer que para a parede que eu vou introduzir deste lado, eu tenho um talão de viga de 20 cm. Faço aceitar. E vou querer capturar a arquitetura, ou seja, vou querer capturar a arquitetura neste ponto aqui. Por defeito é preferível sempre fazer a introdução a partir do contorno exterior do edifício ou da moradia, ou de qualquer outro envolvente a não calcular. Porque ao introduzir a parede aqui, eu vou clicar neste caso no F3 ou então aqui nas capturas, vou capturar a interseção de linhas, faço aceitar, mas ao capturar este ponto que está aqui, eu posso ver que a minha parede está ao eixo, mas eu a qualquer altura posso mudar a orientação desta parede. Então vou dizer que o elemento situa-se à direita da linha introduzida. E então já posso capturar aquele ponto ali e vou capturar este ponto aqui e vou introduzir só esta parede. Porquê? Porque esta parede vai ter talão e estas duas não vão ter talão de viga. Ou seja, eu poderia agora clicar no botão direito do rato, retirar o talão de viga, fazer aceitar, picar neste ponto, vou picar aqui neste ponto e neste ponto. Falta esta parede para introduzir. Ao facto de estarmos a dizer que a parede é à direita da linha, isto quer dizer que depois do cálculo, se eu efetivamente tivesse que aumentar esta parede, ela vai-me crescer para dentro da minha envolvente e não para fora do edifício. Isto é bom para poderem fazer experiências e para controlar os lados de crescimento do elemento, caso estejam limitados, normalmente estão limitados, pelo contorno exterior então da arquitetura. Esta parede que está aqui é uma parede Miera, então vamos escolher aqui parede Miera, temos aqui tipo 1, parede Miera, também tem talão de viga de 20, e agora pico neste ponto e pico neste e tenho o meu contorno definido. Relativamente às paredes interiores, é exatamente a mesma coisa, ou seja, neste caso nós fomos às paredes exteriores e agora podemos ir então à parede interior. Na parede interior, selecionamos o tipo de parede que eu tenho, que vou usar. Podemos ter uma ou podemos ter várias, como vimos nas paredes exteriores. E temos então parede interior, faço aceitar e vou fazer então a introdução desta parede, também usando as capturas. As minhas fronteiras são estas. O que me falta aqui? Falta-me colocar ainda umas envidraçados, umas portas, o piso terra e a definição dos compartimentos. Pronto. No caso, então, das lajes. Se nós formos aqui ao comando de laje, neste caso temos laje térrea, lajes entre pisos, coberturas planas e inclinadas. Eu vou ter efetivamente uma laje térrea. Vou colocar então um pavimento térreo. Como podem ver, a criação do pavimento térreo é exatamente igual ou muito semelhante às paredes exteriores. A única coisa que eu digo é que se eu tenho um pavimento térreo ou uma laje térrea com caixa de ar, em que eu defino logo qual é a altura livre da minha caixa de ar, não necessitar a criar um grupo apenas para definir a minha laje ventilada, e aqui iria colocar as camadas todas que necessitasse. Atenção que no caso das lajes, as camadas podem só colocar a camada de elemento estrutural, digamos assim, porque na definição do compartimento nós podemos definir quais é que são os revestimentos de compartimento a nível do pavimento e a nível do teto, ou seja, já estamos a definir as camadas de cima da laje que eu estou a introduzir, como estamos a definir também nesse mesmo compartimento as camadas de baixo da laje que vamos introduzir em cima. Agora, não se pode definir as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não posso estar a definir as camadas na laje e depois nos compartimentos não estou a duplicar tudo. Okay? Faço aceitar e agora vou aqui às extremidades e vou introduzir a laje. Chegando aqui não é necessário ver este ponto, basta clicar no botão direito do rato e o programa automaticamente vai fechar. Ou seja, de início o que nós temos aqui é apenas isto. Certo? Pronto. A partir daqui vamos fazer a colocação nos envidraçados. Vamos aqui ao comando envidraçados. Estas são as opções de envidraçados, ou seja, no tipo de vidro nós podemos criar
vários tipos de vidro, damos a referência, a descrição, fator solar, coeficiente de transmissão. Nesta setinha aqui temos então os valores que já estão na tabela do regulamento, para vidro simples, vidro duplo ou bloco de vidro. Podemos importar ou então digitar aqui manualmente. Número de folhas, isto depois servirá mais para a parte da térmica, da acústica, desculpa. Na caixilharia, a mesma coisa, ou seja, podemos definir o tipo de caixilharia, se é por dimensões, se é por porcentagem, qual é o coeficiente de transmissão que esta caixilharia tem, se há ponto térmica linear entre a caixilharia e o envidraçado, sim, colocamos o visto, a abertura, a classe e também os acessórios, ok? Aqui o que está por defeito é por ser regras metálicas ou plásticas, mas, enfim, todos estes valores que estão aqui depois são também editáveis e podemos criar novos. Aqui é que damos a dimensão da própria janela, ou seja, eu vou dizer que a altura da abertura são, por exemplo, 2 metros e a altura ao parapeito da janela é 0 metros. E faço aceitar e não dou mais nenhuma informação. Porquê? Porque o comprimento da janela em si vai ser dada, vou ser eu que vou introduzir, ou seja, nós vamos, continuamos com as capturas ativas. Eu vou picar aqui no início desta janela e vou picar no fim da janela. Então, a dimensão da janela fica definida desta forma, não precisa que ela tenha uma largura de X. Vou picar aqui neste ponto, vou picar aqui neste ponto e tenho também esta janela introduzida. Aqui teremos uma porta da garagem. Então vamos aqui a este comando de porta, temos aqui portão de garagem, isto também foi criado, de qualquer forma será a mesma situação, vimos aqui, clicamos no mais e criamos uma porta nova, ou então podemos editar as que já estão criadas e podem ver aqui as referências que temos que dar, e a partir daqui eu seleciono o portão da garagem, pico aqui no início da porta, pico ali no fim da porta, e as portas interiores, temos porta de madeira e à semelhança da janela, mesma coisa, pico no início, pico no fim, e vou introduzindo então estes elementos. Ou seja, a nível de introdução de dados de uma forma rápida, já começamos a ter aqui alguma informação. Okay? Então as portas, aqui o portão da garagem, temos ali os envidraçados. Relativamente aos compartimentos. Bom, nos compartimentos, nós vamos aqui compartimento novo. Temos ali então compartimentos climatizados e aqui temos um compartimento não climatizado. Normalmente os compartimentos no interior da habitação são os compartimentos climatizados. Claro que nós não temos no programa um compartimento de ginásio, nem de sala de jogos, de hall temos, mas o importante aqui é dizer é que é climatizado. Então eu vou definir que o ginásio, tanto o ginásio como a sala de jogos, são, por exemplo, um salão. Aceito, faço o seguinte, revestimento de paredes, não vou definir nada, revestimento do pavimento, ou seja, nós aqui então é que podemos estar a definir os revestimentos do nosso pavimento térreo. Temos aqui mosaico cerâmico, na base de pavimentação temos camada de regularização, isto é exatamente a mesma coisa que nas paredes, ou seja, vamos criando aqui mais e vamos colocando camadas, base de pavimentação, a mesma coisa, vamos clicando aqui mais e vamos criando camadas, e da mesma forma posso também importar do gerador de preços já essa base de pavimentação, bem como as camadas do pavimento. O revestimento do teto, neste caso, como estas zonas são climatizadas e em cima vão ser também climatizadas, eu vou ter um teto falso sem isolamento térmico. Vou colocar aqui um teto falso sem isolamento térmico. Faço terminar, vou picar então neste compartimento, vou chamar este ginásio, vou picar então neste compartimento, vou dizer aqui sala de jogos, e se quisesse colocar isto como um hall, clicava no botão direito do rato, clicava em descrição, alterava isto para corredor hall, fazia aceitar, clico aqui e chamava isto hall. No caso da garagem, então, volto a clicar no botão direito do rato, vou à descrição, vou a restantes compartimentos, digo que é uma garagem. Se quiser, posso forçar um valor de B, e vou forçar, por exemplo, vamos considerar aqui 0.8, faço aceitar, volto a clicar no botão direito do rato, vou ao revestimento do teto e na zona da garagem eu vou querer efetivamente um teto falso com isolamento. Okay? E faço aceitar. Ou seja, de uma forma rápida nós conseguimos introduzir os compartimentos todos, modificando o tipo de compartimento, bem como o tipo de revestimentos. Clico aqui neste compartimento, chamo isto de garagem. Okay? E para este piso fica tudo definido. Vamos subir de piso. Clicamos neste grupo, subir de grupo.
cancelo o comando de atribuição de compartimentos. Isto que está aqui já é o reflexo do que foi introduzido em baixo. Ou seja, isto permite-nos auxiliar a introdução dos dados do piso de cima de forma a que o edifício fique perfeitamente alinhado. De qualquer forma, a qualquer altura, podem desligar a visualização do reflexo do que foi introduzido na planta inferior, bem como podem ligar o da planta superior. Esta parte aqui pouco tem a ver com o piso que foi introduzido em baixo. De qualquer forma, eu vou aproveitar os dados que introduzi no compartimento de baixo, no piso de baixo, para aqui e fazer-lhes uma adaptação. Ou seja, vou aqui à obra, assim a obra, copiar grupo e vou copiar o grupo de piso 0 e vou copiar tudo. Pronto. O programa vai-me dar logo ali um erro, que é a mensagem de erro no piso 0. Isto porquê? Porque eu estou a definir no piso 1 um pavimento de terra e um pavimento de terra não pode estar por cima de compartimentos. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma adaptação ao que está aqui. Ou seja, primeiro de tudo, vou editar a laje. Ou seja, vou aqui a laje, vou editar, edito esta laje que está aqui, e esta laje já não é um pavimento de terra, mas é sim uma laje entre pisos. E é o meu tipo 1, pavimento intermédio. Okay? Estas lajes também já estão pré-criadas, mas é exatamente da mesma forma. E faço aceitar. A seguir, o nosso aviso dele, entretanto, já desapareceu. A configuração de paredes aqui não tem nada a ver as interiores com o que temos, nem de compartimentos com o que temos aqui no piso 1. Então vamos apagar este elemento. Ou seja, vou a paredes, faço ali e apagar, apago as paredes interiores e vou aqui a compartimentos, apagar e apago os compartimentos que estão aqui definidos. Pronto. Olhando para aqui, esta porta também não existe. Vinhamos aqui a aberturas, vou a portas, apago. E agora esta parede exterior vai fazer este contorno. E nós temos a minha parede exterior definida assim. Pronto. Em vez de eu ter que apagar esta parede, eu posso adaptar isto. Ou seja, os comandos depois torna a introdução de dados e a adaptação de dados mais simples. Ou seja, eu vou dividir esta parede. E vou dividir esta parede aqui. Ou seja, eu cortei. Vou dividir esta parede. E agora posso apagar esta parede que está aqui, porque ela está a mais. Vou apagar. E vou introduzir o resto da parede que me falta, ou seja, vamos às paredes exteriores, é a minha parede de fachada tipo 1, sem talão, pico neste ponto e pico neste ponto. Ou seja, fiz uma adaptação à minha parede exterior. Esta laje que está aqui não é uma laje entre pisos, para todos os efeitos isto está para o exterior, então é uma cobertura plana, trata-se de uma cobertura plana. E então, o que eu posso fazer aqui é dividir a laje, ou seja, para se dividir esta laje, eu viria aqui a esta opção, venho aqui ao comando dividir, e então vou passar a dividir esta laje, porque esta laje foi introduzida pelo contorno, logo é uma laje única. Então, basta picar neste ponto, ficar aqui na extremidade e clicar no botão direito do rato, ou aqui, e agora o botão direito do rato, e dividir a minha laje. O que quer dizer que eu posso editar só este pedaço agora. E ao editar este pedacinho, eu já não vou dizer que é uma laje entre pisos, mas sim uma cobertura plana. Não vou definir revestimento exterior. Se tivesse revestimento exterior, punhamos aqui para acrescentar. E vamos dizer então que isto é uma cobertura do pavimento intermédio sobre a entrada. Okay? E faço aceitar. Pronto. Relativamente à parede interior, eu vou fazer aqui rapidamente a repetição da introdução destes dados. Iremos depois ver aqui a questão dos envidraçados, ou seja, vou colocar aqui algumas paredes, só para termos aqui algum nexo nos dados introduzidos. Como podem ver, podemos estar sempre a fazer a captura destes elementos, o que me vai permitir, de uma forma rápida, ter sempre esta envolvimento muito bem introduzida, e pronto, e temos isto definido. Os envidraçados que estão aqui, vamos supor que eles têm a mesma altura, ou seja, 2 metros de altura e 0 metros até ao paramento. Esta janela que foi introduzida no piso de baixo, neste piso de cima é um pouco maior. Novamente eu não necessito estar a apagar esta janela. Eu posso incrementar o comprimento desta janela. Ou seja, basta-me editar a janela. E em vez de editar a janela na sua totalidade, eu vou editar, neste caso mover a janela. E em vez de mover a janela completa, eu vou mover a sua extremidade. Movo este canto para este ponto daqui, então incrementei o tamanho da janela. E pronto, caso tivesse que fazer a colocação de outras janelas com outras medidas, voltava ao comando de introdução de janelas
dava uma altura, por exemplo, de 1 metro, altura ao parapeito 0,90 e faria então a introdução das restantes janelas que tivesse neste piso. Ou seja, voltando aqui novamente à vista 3D, fazendo aceitar, como podem ver, já tem esta janela com a altura de 90 cm ao parapeito, 1 metro de altura, e as janelas aqui com o tamanho incrementado e as minhas paredes interiores. E pronto, e a partir daqui, puxando esta janela, nós poderíamos voltar a classificar os compartimentos, ou seja, dividimos aqui a compartimentos novo. Primeiro, interior da habitação tem um salão, sala de jantar, vamos manter os revestimentos do pavimento, da base de pavimentação. No caso do revestimento de teto, já não tínhamos teto falso neste piso, tínhamos só apenas reboco tradicional. Faríamos a terminar, clicava aqui, chamava isto sala, botão direito do rato, descrição, casa de banho, temos ali WC, botão direito do rato, descrição, hall, tínhamos aqui, vou chamar isto aqui hall 2, por exemplo, botão direito do rato, descrição, cozinha, aceitar, e botão direito do rato, aquilo é um arrumo, pronto, podemos considerar como um hall, ou como uma sala, ou como uma casa de banho, tudo isto são locais úteis, ou climatizados. A única coisa que tem que ter certeza é que para o programa poder calcular de forma correta o RH, é o número de quartos. O número de quartos é que tem que estar perfeitamente introduzido, porque é a partir do número de quartos que o programa determina o número de habitantes por fração. Ok? Pronto. Vamos chamar aqui a fundo. Pronto, e a partir daqui poderíamos então subir de piso, cancelar este comando. Podia novamente copiar o piso de baixo, copiava o grupo, o piso 1, iria apagar todas as paredes que estão aqui introduzidas cá, neste piso, porque não corresponde à arquitetura deste piso. Novamente íamos a compartimentos, apagávamos os compartimentos todos e iríamos fazer as alterações que teríamos que fazer para este compartimento. Ou seja, neste caso, esta parede vem para aqui, esta parede já não existe assim, ou seja, eu podia apagar esta parede, a parede agora continua para lá, então nós podíamos mover a parede e move então a extremidade para ali. Esta parede não termina aqui, então termina neste ponto, esta parede exatamente a mesma coisa, esta parede aqui também. É importante, apesar deste pedacinho de parede não ser importante para o cálculo térmica em si, é importante para o cálculo do sombreamento automático, ou seja, todos estes cantos e reencantos que tenham na envolvente introduzam, porque depois o programa vai calcular o sombreamento de forma automática. Este pedacinho de laje que está aqui já não é uma cobertura plana, não é? Mas será sim uma laje entre pisos, mas com este pormenor. É uma laje entre pisos com o paramento inferior exposto em tempero. Ou seja, se eu fizer aqui o 3D, verão que esta é tipo como se fosse uma pequena consola. Esta laje aqui tem o paramento inferior exposto em tempero. E pronto, para esta parte, este piso, o que é que necessitaríamos também introduzir? Neste caso, as nossas varandas, que é uma laje entre piso, ou seja, introduzimos exatamente da mesma forma. Introduzimos uma laje, não introduzir a laje de piso terra, ou seja, picando nas extremidades dessa minha laje. E a partir daqui teria que fazer a introdução novamente das paredes, que não vou fazer. Pronto. Uma questão diferente será as aberturas. As das lajes são feitas aqui. No comando de laje temos aberturas em laje, é a mesma coisa, ou seja, pico nas extremidades da minha abertura, botão direito do rato e temos uma abertura feita na laje. Ok? Pronto. A cobertura é exatamente a mesma coisa. Se estivermos para o grupo de cobertura, selecionaríamos laje, selecionaríamos coberturas planas. Vou colocar, por exemplo, uma cobertura intermédia, por exemplo. Claro que tínhamos que depois definir os revestimentos, etc. Porque esta laje não confio. E vamos aqui ao contorno, definimos a laje de contorno e, no caso das claraboias, aberturas, claraboia retangular, damos uma medida de 1 por 1, por exemplo, o tipo da claraboia podem também alterar, aqui, fazerem aceitar e, a partir daí, com a captura, introduzem ali naquele ponto e pronto,
teríamos a nossa claraboia introduzida. Pronto. A nível de introdução de dados, o programa é bastante simples. Mas basicamente será o desenho sobre a arquitetura. No caso então de cálculo, ou seja, vou abrir aqui uma obra, já esta obra, mas com mais dados introduzidos. E então, quer dizer que indo a resultados calcular, passando com o cursor por cima de cada um dos compartimentos, temos então qual é a fração autónoma, qual é o superfície útil, o volume e o volume real e a fração autónoma. Já veremos a seguir. A partir daqui também podemos consultar qual é o ângulo das palas que o programa calculou para cada envidraçado. Posso também consultar a visualização das pontes térmicas lineares, neste caso. Onde, passando o cursor por cima destas linhas, aqui temos a visualização da ponte térmica no piso, neste piso, e puxando um bocadinho para cima temos então a ponte térmica no teto deste piso, ou seja, podemos a qualquer altura visualizar essas pontes térmicas. E antes das listagens, só aqui um pequeno à parte. Depois da introdução destes dados todos, nós o que teríamos que fazer era, nas frações autónomas, nós podemos criar as nossas frações autónomas, ou seja, eu tenho que criar uma fração autónoma. Neste caso temos apenas uma, numerodia unifamiliar. E editando esta fração autónoma, nós temos que definir então quais são os vários sistemas que temos. Ou seja, no sistema de aquecimento, editamos o sistema de aquecimento, fazemos mais e acrescentamos um, dizemos qual é o tipo de combustível, colocamos então aqui o FI, que seja a percentagem deste equipamento, ou seja, se tivéssemos dois, um poderia ser 0,7 e o outro 0,3, ou seja, 30% para um, 70% para o outro, o rendimento e o rendimento de referência. Estes valores têm que ser colocados manualmente. O mesmo teríamos que fazer então para o arrefecimento, a mesma coisa, o sistema de arrefecimento, neste caso bomba de calor, os sistemas de ventilação, enquanto este valor de RPI e RPV tem que ser calculado então pela folha do INEC, como diz o regulamento, no caso de ventilação mecânica, vão colocando aqui um visto e vão dar o valor. AQS, a mesma coisa, ou seja, vão fazendo mais e vão incrementando aqui o tipo dos vários sistemas que têm, ou um sistema, ou os vários sistemas que têm. Se a eficiência hídrica dos chuleiros, o sistema do Charlotte-Lasco era outro. E, por fim, os sistemas de energias renováveis, em que, pronto, nós vamos dizer que dispõe do sistema solar de operação da AQS, dizemos o tipo de sistema, a energia produzida, ou seja, que obtém do sol térmico, e no caso de terem outros, mais, vão clicando aqui e vão adicionando novo elemento, seja solar térmico, solar fotovoltaico, eólico, biomassa, geotermia, mini hídrica, etc. Depois de fazerem isto, ou seja, depois de definirem a vossa fração autónoma, o que se tem que fazer é vir a fração autónoma, atribuir, selecionar qual é a fração autónoma, neste caso é a só única, e picar em todos os compartimentos de todos os pisos a que pertence a esta fração autónoma. A partir disto é que, calculando, o programa sabe então que esses dados são associados a estes compartimentos. Após os resultados, após o cálculo, nós podemos então visualizar, para este caso, o cumprimento das exigências do RH. Ou seja, fazer aceitar. Temos então a folha do RH, toda preenchida. Estas folhas depois podem ser exportadas para PDF, RTF, DocX, como qualquer outra folha dos nossos programas que nós temos. Podemos também ver o desempenho energético. Onde temos a descrição por extenso dos elementos que temos na nossa obra e a classe energética, neste caso a emissão. Podemos também ver o cálculo da inércia térmica interior, ou seja, o cálculo discriminado da inércia térmica.
Okay? Neste caso temos uma inércia térmica forte, fica tudo discriminado. Todas estas listagens lá está, podem ser exportadas ou imprimidas diretamente. Okay? Fator de redução B, isto iremos ver a seguir. Temos a descrição das fontes térmicas lineares e a descrição de elementos construtivos. Mostro isto já de seguida. No caso de eu querer calcular com outros parâmetros, bom, então vamos neste caso calcular o B segundo a norma. Vamos fazer análise numérica de fontes térmicas lineares, posso ativar também este módulo e vou aceitar e vou calcular novamente a ordem. Ou seja, vou resultados, calcular. Ou seja, agora estou a ativar alguns módulos extra do programa que nos auxiliam e refinam um pouco o cálculo destes elementos, do B, fator B e das fontes térmicas lineares. Bom, temos isto então calculado. Se eu quisesse ver então agora a visualização das fontes térmicas, é semelhante à outra visualização de fontes térmicas que mostrei há pouco. A única diferença é que as fontes térmicas calculadas pelo módulo elementos finitos, pelo módulo que eu acabei de ativar, ficam então descritas de outra forma. Ou seja, por exemplo, neste caso, nós temos aqui fachada com pavimento de terra, isto continua a calcular pela norma, mas se eu ativar, por exemplo, este, onde temos ali então aquele gráfico, onde temos então fachada com pavimento de nível intermédio, se eu clicar aqui, eu tenho uma justificação do cálculo desta fonte térmica linear, onde temos então o modo do cálculo gerado pelas várias camadas, que é que o programa analisou, os tipos de tabela de materiais, termogramas, isotermas, direção e fluxo de calor, o fluxo de calor no bordo analisado e depois a partir daqui o coeficiente de transmissão térmica calculado. Isto é a diferença que há do módulo, ou seja, o programa calcular as PTLs pela tabela do regulamento, ou então discretizar mesmo esta ligação e calcular de uma forma muito mais aproximada. No caso do fator B, se eu clicar aqui, eu tenho o coeficiente de redução de temperatura 0,86. Isto foi calculado pelo programa, ou seja, se eu clicar neste mesmo compartimento, perdão, eu tenho aqui a descrição dos materiais e elementos construtivos, que posso tirar isto numa listagem completa, ou então eu tenho também aqui o separador de fração da redução B, onde tenho aqui então discriminado o cálculo do fator B, okay? Até a obtenção do valor final. Isto é então um módulo de cálculo do fator B pela norma. Para além destas listagens, que poderá então, podemos ver aqui uma descrição de elementos construtivos, ou seja, o programa vai fazer o apanhado de todos os elementos construtivos aqui colocados. Okay? Envolventes, pavimentos, traçados, as caixilhas, as paredes, etc. Tudo isto pode ser depois também exportado ou imprimido diretamente. Podemos gerar também desenhos, ou seja, os desenhos deste envolvente, ou seja, deste pequeno exemplo, são gerados ali na plotter. Vou aceitar. E o que o programa faz um desenho então aqui das envolventes. Aqui. Acho que não tem problema. Está a desenhar em envolvente. Deixa eu saber uma coisa. Desculpa. Acho que não tinha calculado isto. Bom, temos então aqui. Eu não tinha outra obra, estava a mandar com as opções, porque não devia estar calculado.
Temos então o pavimento envolvente em contacto com o exterior, fica ali desenhado, o muro da envolvente em contacto com o exterior, o muro da envolvente em contacto com o pavimento interior e por aí fora. Okay? Isto também pode ser imprimido, então, diretamente, ou então exportado para qualquer programa de CAD. Pronto, para terminar, para além deste cálculo em si, e por alguma particularidade eu queira alterar, seja qualquer fator associado a este cálculo, nós podemos exportar este programa para o comprimento RH. Esse é um pequenino programa que nós fizemos em que o programa vai fazer então apanhar toda esta envolvente que eu introduzi e o que vai fazer será a exportação para este editor em que nós vamos poder alterar seja qual fator for e o programa volta a gerar ficha de comprimento de RH, ou seja, os dados gerais eu podia alterar todos estes dados, até o número de quartos, o número de pé direito, os dados de projeto, definição de freguesia, do conselho, etc., para a listagem, a transferência de valor por transmissão das paredes exteriores, nós podemos alterar qualquer um destes valores que estão aqui, isto passa a ser tudo editável, os pagamentos enterrados, a transferência de valor por ventilação, os ganhos solares, os elementos opacos, podemos alterar tudo isto que está aqui e a qualquer altura voltar às fichas e o programa vai gerar novamente a ficha com todos os dados que eu alterei aqui. E pronto. E a nível do programa de introdução e de listagens e de resultados que o programa apresenta, será um pouco isto.